Oi gente, de volta, Sala Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Hoje, nesta videoaula, vamos aprender a fazer as tranças de 6 cordas. Totalmente fácil e básica de se fazer. Em hipótese alguma, subestime esse modo básico e fácil de fazer tranças com várias cordas, pois vamos precisar desses detalhes no decorrer dos próximos vídeos, pois as tranças dos próximos capítulos são mais bem elaboradas, difícil e cheias de detalhes para confeccionar as tranças. Portanto, aprenda essas tranças, pois assim você já estará apto para avançar o próximo nível. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce caseiro. Aprenda a fazer as tranças de 6 cordas. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa.
Pincele um recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida essa massa em 12 pedaços iguais e de mesmo tamanho. Em seguida, faça 12 bolas de massa, sendo que as bolas devem ter o mesmo tamanho e peso. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Faça isso usando um rolo de macarrão. Pressione com as pontas dos dedos todas as 4 laterais do retângulo de massa já aberto. Isso vai facilitar e muito a colagem uma na outra de todas as laterais. Em seguida, comece a enrolar os retângulos de massa no sentido da largura, formando assim um cilindro de massa de 30 cm de comprimento. Feche as pontas das duas laterais superiores e inferiores de cada cilindro de massa. Utilize para isso as pontas dos dedos para fazer com que o fechamento fique perfeito. Termine de enrolar e disponha esse cilindro de massa na bancada untada com óleo, sempre com as dobras para baixo. Veja, faça isso com todos os cilindros de massa, deixando todos dispostos na bancada untada com óleo e sempre com as dobras para baixo. Faça isso com calma até conseguir fazer 12 rolinhos de massa com 30 cm de comprimento cada um. Junte todos os cilindros de massa do mesmo tamanho, do mesmo peso e estes precisam estar bem juntos. Para fazer a trança de 6 cordas, vamos precisar de 6 em 6 cilindros de massa bem juntos. Mas, antes disso, já com cilindros de massa mais maleáveis, vamos esticar um pouco mais sem fazer força até que a gente atinja o comprimento desse cilindro de massa de 40 cm cada um e complete 6 cilindros de massa. Acompanhe. Trace agora uma linha imaginária bem no centro dos 6 cilindros de massa, ou seja, a 20 cm da parte superior. Agora, divida os 6 cilindros de massa ao meio, deixando 3 cilindros de massa do lado esquerdo e 3 cilindros de massa do lado direito. Deixe os cilindros de massa sempre do mesmo tamanho para não alterar o formato das tranças. Aqui, a partir de agora, vamos começar a chamar os cilindros de massa de cordas, tá bom?
Note que você precisa deixar o meio sempre livre e respeitando a linha imaginária, pois vamos começar a trançar a partir dela. Vamos usar aqui somente o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito para fazer as tranças. Começamos sempre pelo lado direito, sempre. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 6 cordas, que deve estar livre para receber esta corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 6 cordas, que deve estar livre para receber essa corda também. Deixe sempre as cordas do mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto superior quanto inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro livre e também colocando a primeira corda do lado esquerdo no centro também livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado. Chegando no final do trançado deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na parte inferior da trança. Isso vai fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado. Agora, vire a trança para o lado oposto para continuar a trançar o outro lado. Sem entender nada agora, né? Pois é, aproveita que ainda está fácil, pois as próximas tranças dos próximos capítulos, dos próximos vídeos, têm o dobro de dificuldade no trançado. Então, aguarde porque essa vai ser para arrebentar. Mas de boa, essa aqui é muito fácil. Faça da seguinte maneira. Desfaça uma ou duas voltas completas da trança já feita. Isso fará com que você continue a ter 3 cordas do lado esquerdo e 3 cordas do lado direito. Bom, assim ficou mais fácil de você fazer a trança, não é? Comece trançando pelo lado direito sempre. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 6 cordas que deve estar livre para receber essa corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 6 cordas que deve estar livre também para receber essa corda. Deixe sempre as cordas do mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro livre e também colocando a primeira corda do lado esquerdo também no centro livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado. Chegando ao final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado. Vire novamente, sempre vire a trança para o lado que você começou a trançar. Coloque as sobras de massa na ponta superior e na ponta inferior por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato e ainda deforme o seu trançado. Faça tudo isso também com os outros 6 cilindros de massa, pois aqui vamos fazer 2 tranças de 6 cordas. Acompanhe.
Coloque as duas tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.